Olá, eu sou o Fábio Norberto. E eu, Elaine Norberto. Nós somos casados há 21 anos. E temos 2 filhos, temos uma família linda, com 2 filhos lindos, a Júlia de 19 e o Otávio de 12. Por isso a gente resolveu vir aqui contar um pouco da nossa história. E uma história muito bonita que nós temos como casal. E nós somos cristãos há muitos anos. Na minha vida inteira, né? A minha vida inteira. Eu fui batizado na igreja católica e eu frequentava, mas quando eu completei lá pelos 15, 16 anos, eu comecei a conhecer a igreja evangélica. Junto com a minha mãe, comecei a seguir e logo em seguida comecei a namorar com a Elaine. E aí também a Elaine já tinha uma experiência ali também com a igreja evangélica, não seguia, né? Sim. Mas aí a gente começou a namorar e começamos a seguir. Fizemos parte de uma igreja muito grande aqui em São Paulo, muito legal, pastores maravilhosos, uma igreja muito legal. Mas ao longo do tempo, a gente vai tendo uma percepção diferente, entendendo as coisas diferente. Foi isso que aconteceu com a gente. De um ano e pouco para cá, né? A gente teve uma experiência muito forte, muito legal com o Evangelho da Graça. Eu estava assim num momento muito difícil da minha vida. Difícil mesmo, profissionalmente. Sabe aquela sensação que você tem que você vai perder tudo? Eu estava assim. Então, ou perdia tudo ou continuava do jeito que estava. Mas a tendência era perder tudo. Por quê? Dentro de mim existia uma justiça própria muito grande. Então, nesse momento que eu estava sofrendo ali toda aquela demanda, toda aquela angústia de perder as coisas que eu tinha, eu ficava perguntando para Deus assim, eu ficava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Né? Isso daí não era para estar acontecendo comigo. Tem pessoas que são piores do que eu, que fazem coisas, né, que nem vão para a igreja, nem te servem. E a vida das pessoas estão boa. E por que a minha tá ruim assim desse jeito? Mas isso era um senso de justiça muito grande que eu tinha. Foi quando eu tive a oportunidade de conversar com um amigo e ele me apresentou o Evangelho da Graça. Ele falou, Fábio, calma, né? Você tá com muita justiça própria, né? Calma um pouco, começa a ouvir esse pastor aqui, que é o pastor Joseph Prince, lá da igreja New Creation, lá de Singapura, que é um pastor assim muito abençoado, ele que está trazendo essa revelação do Evangelho da Graça aqui nos últimos tempos. E aí eu entendi o que o meu amigo falou e comecei a ouvir esse pastor, depois comprei um livro dele, comecei a estudar e comecei a aprender coisas diferentes. Foi incrível a percepção da mudança que eu comecei a perceber no meu marido. Ele era uma pessoa muito mais tensa, mais pesada, mais de justiça própria mesmo, de peso de condenação, de fazer as coisas corretamente, com aquela cobrança, muita cobrança. E de repente eu comecei a perceber ele mudando o jeito de lidar com as coisas, aqui em casa com os filhos, comigo, o jeito mais carinhoso de lidar, até nos momentos mais tensos, ele mantinha uma certa calma. Peraí, o que aconteceu? E percebendo coisas diferentes. Aí eu fui vendo que aquilo não era só uma tentativa, ele estava realmente vivendo a diferença na vida dele. E ele foi passando isso para dentro da nossa casa. E a gente foi vivendo isso junto, em família, com os filhos também. Foi uma mudança que veio acontecendo ao longo desses 1 ano e meio, que a gente foi experimentando a graça, né, que é a pessoa de Cristo. E foi experimentando de uma forma diferente, a gente já tinha conhecimento, a gente já praticava o Evangelho desde adolescente, a gente já lidou com jovens, com adolescentes, com casais, a gente já trabalhou muito intensamente nas áreas da igreja, ensinando as pessoas, mostrando o que elas deviam fazer, aconselhando, e de repente isso mudou completamente. Que não é apontando, mas é mostrando a diferença, o que esse amor que Jesus tem para nós, que faz, que provoca a diferença, que gera transformação.
não é uma coisa obrigatória, pesada, mas é algo leve, é algo que vem com amor. Eu percebi que antigamente eu queria muito provar as coisas para Deus, fazer as coisas para Deus, amar a Deus. E aí com o Evangelho da Graça eu aprendi que Deus não está preocupado com isso, sabe? No que eu posso oferecer para Ele. Não, Ele está preocupado o que Ele pode oferecer para mim. E eu não entendia isso. Então eu ficava perdendo tempo, angustiado o tempo todo, com o coração pesado, querendo oferecer as coisas para Deus. Então, se acontecia alguma coisa, eu não podia ir para a igreja, eu já ficava com aquela condenação. Puxa vida, mas eu não fui para a igreja, Deus vai ficar chateado comigo essa semana. Ah, eu não pude ofertar esse domingo. Nossa, mas e aí, cara? Deus vai ficar, né? Deus vai fechar a janela para mim, a porta para mim. Então, eu tinha muito essa condenação dentro de mim. Mas depois que eu comecei a ter esse contato, né, com o Evangelho da Graça, que eu aprendi de verdade que Deus morreu por nós, né, que naquela cruz Ele pagou ali o preço total dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Então essa demanda começou a sair dentro de mim. Eu comecei a buscar a Deus com simples coisas. Sabe aquela coisa de falar assim, não, eu preciso acordar 5 horas da manhã e orar até as 10, porque tem um irmão lá que ora. Então isso daí me consumia. E por conta disso, eu perdia muitas oportunidades de ter um relacionamento com Deus, de ter Deus presente dentro de mim o tempo todo. Então isso daí me matava. Aí quando eu aprendi que o importante para Deus é que você saiba o quanto Ele te ama, né? Porque a gente sempre não fala assim para as pessoas, ó, Jesus te ama. Só que eu falava, Jesus te ama para as pessoas, mas sem saber se Jesus amava mesmo. Eu não tinha essa convicção. Então, talvez para muitas pessoas que eu falei isso aí não teve nenhum impacto, porque não era uma verdade dentro de mim. Hoje eu posso falar, Jesus me ama, com franqueza, com clareza, porque é isso que Jesus quer mostrar, o grande amor que Ele tem por nós. Ele não está preocupado se você o ama, Ele quer mostrar que Ele ama você. E quando você passa por isso, aí a coisa começa a ganhar um sentido diferente. É a mesma coisa com os nossos filhos. Você não quer amar o seu filho, né? Você quer amar, você quer atrair ali a atenção do seu filho. É a mesma coisa Deus com a gente, né? E tudo isso graças ao Evangelho da Graça. Eu sei que eu sou, né? Você tem que viver isso para você poder passar para as outras pessoas. Você tem que viver primeiro essa verdade. E hoje eu digo com clareza, eu sou amada do Senhor. Hoje nós aprendemos a viver no descanso, porque as coisas acontecem, os problemas acontecem, o mundo está em caos esse ano com essa pandemia. 2020 foi um ano muito complicado, muito conturbado, mas a partir do momento que a gente aprendeu a descansar no Senhor, as coisas acontecem de formas diferentes. Você não vive aquele peso daquela situação, mas quando você coloca aquilo diante do Senhor, você descansa no Senhor, Ele trabalha por você. Não é no teu braço, na força do teu braço, mas é na força dEle. E as coisas acontecem muito mais rápido. Antes a gente sofria lutando com as nossas próprias forças para poder resolver algum tipo de problema e a coisa não acontecia, e era um desgaste emocional, um desgaste espiritual, um desgaste familiar até. E agora não, agora é diferente. Hoje aconteceu algum tipo de problema, a gente lembra o quão nós somos amados do Senhor, a gente deposita isso na cruz, entrega aos pés do Senhor, descansa de verdade e Deus vem, Ele é de imediato para responder as nossas orações e resolver as nossas situações. As mais difíceis que sejam, o Senhor resolve quando a gente aprende a estar no descanso. E aí, essa questão do descanso, eu também não entendia antigamente. Eu achava que descansar era você não fazer nada, né? Você não tomar nenhuma atitude. Não, né? Eu aprendi que o descanso é em Deus. É você, né, falar assim para Deus, Senhor, eu não posso fazer nada por essa situação, né? Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E aí acontecer um monte de coisa e na hora que você vai ver, aquela situação ela se resolve. Por quê? No momento que você entrega para Deus,
Ele trabalha. Porque enquanto você está lutando ali, Deus está com os braços cruzados, descansando. Por quê? Você está tomando, você está fazendo, então Deus está descansando. Agora, a partir do momento que você entrega na mão dele e descansa, aí você dá a oportunidade de Deus trabalhar para você. E nesse momento que entra o grande favor de Deus, né, em todas as áreas da sua vida. E descobrir isso daí, para nós, foi algo impactante. Aí você me fala, Fábio, mas você é crente, você é evangélico, né, há tantos anos e você não sabia isso? Eu falo, não sabia. Eu não tinha essa percepção, eu não conseguia entender. Então sempre eu ouvia as irmãs, o pessoal falando, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Mas eu nunca descansava. Eu sempre fui um cara que eu quis resolver, eu tenho muitas conexões e eu aproveitava essas conexões para dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. E na maioria das vezes as coisas não aconteciam do jeito que eu planejava, do jeito que eu queria. Mas de 1 ano e meio para cá, eu tive essa experiência do descansar e de entregar na mão do Senhor. Né, eu passei por um momento difícil onde eu podia perder todas as minhas coisas, todas as minhas conquistas profissionais. E se eu tivesse apostado nas minhas conexões, eu teria perdido. Mas a partir do momento que eu entreguei tudo na mão de Deus e descansei, aí o favor de Deus entrou. E eu pude ser restabelecido e para mim foi algo marcante, assim, que transformou a minha vida. Outra coisa que a gente batia muito na tecla era a condenação, né? Tudo era na base da condenação. Se você fizer isso, você vai ter isso de troco. Sempre na condenação. Aprendemos assim sobre condenação e ensinamos os nossos filhos. As outras pessoas que a gente ministrava também, a gente ensinava na condenação e no peso. Quando a gente aprendeu que não é assim, que é no amor, não é na condenação, é por amor. Então, se você tem algo que você faz que te condena, mas você deposita nos pés do Senhor, você lembra o quão você é amado, você deixa aquelas coisas de lado, porque o amor constrange e o amor transforma. A condenação já ficou, já não tem mais peso, não tem mais fardo, porque o amor transforma tudo, todas as coisas a cada dia. É uma transformação atrás da outra que a gente vive. É pleno demais isso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar. Então, desde ali dos meus 15, 16 anos, cara, que eu já comecei a trabalhar. E aí eu estudei, né, com muito esforço. Então, meu pai, graças a Deus, me apoiou nesse processo, né? Então, me formei, sou jornalista, tenho pós-graduação. E aí teve um momento da minha vida que eu fui buscar algo mais. E aí eu através de um amigo, eu conheci o coach. E aí eu fiz um processo de coach e aí a minha vida começou a mudar, eu gostei daquilo. Falei, cara, isso é fantástico, né? Mexe com a gente, é muito legal, desenvolvimento pessoal. E por conta disso, eu fui me formar em coach. Aí fui com tudo pra cima, porque eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas. E eu estudei, fiz umas 4 formações em coaching, treinamentos, participei de vários treinamentos presenciais. E também comecei, aí com a formação, montei uma empresa com meu irmão e começamos a dar treinamentos para várias pessoas. Mas ainda faltava algo dentro de mim. No início eu pensava assim, cara, agora os meus problemas vão ser resolvidos. Porque eu tenho muito conhecimento e eu posso ajudar as pessoas com o coach, que é muito legal. Algumas coisas que eu já fazia na igreja, eu falei, agora eu vou agregar isso aqui e vou ajudar as pessoas. Mas ainda faltava alguma coisa. A condenação, ela não saía de dentro de mim, né? Porque meu corpo estava bem, né? O meu intelectual estava bem, mas espiritualmente eu não estava bem. Por causa das demandas, porque eu achava que eu não merecia, às vezes achava que eu merecia demais e não tinha. Então, nesse momento que o Evangelho da Graça, ele chegou para me completar. Então, tendo ali o contato com a palavra, entendendo que Deus que me ama, que eu não preciso provar nada para Deus, porque Deus já me conhece, já me perdoou dos meus pecados. Então, tudo isso daí veio para completar. Então, hoje, graças a Deus, eu sinto uma paz muito grande dentro de mim, porque eu não tenho mais essas demandas. Então, ao contrário, hoje em dia, eu estou mais em contato com Deus do que antigamente, que eu sempre ficava me cobrando. Agora não, eu estou em contato com Deus 24 horas do meu dia, é o tempo todo.
ouvindo a palavra, querendo aprender mais, né? Sempre ali conversando com Deus. Aquela coisa do merecimento que eu tinha, de sempre achar, poxa, com fulano está acontecendo tal coisa, por que comigo não? Senhor, eu mereço isso. Né? Nós temos essa mania de falar, não, cara, você vê alguém viajando, você fala assim, não, você merece. Ah, você merece. Não, eu não mereço nada. Entendeu? Tudo que eu tenho, tudo que Deus me dá, é pelo favor que Ele tem, pelo amor que Ele tem por mim. E quando eu descobri que ser grato, assim, entender essa demanda, mudaria a minha vida, aí a minha vida começou a mudar realmente. E aí eu completo aqui para vocês. Eu falo que hoje a nossa vida está 100%. Não, 100% não, que tem coisas para melhorar ainda, né? Não vamos, né? Mas é muito melhor. Mas hoje a gente está vivendo assim um momento muito legal da nossa vida, um momento de amizade, companheirismo, o nosso amor, ele se multiplicou, o amor pelos nossos filhos também, né? Pelo nosso trabalho, pela igreja a qual nós frequentamos hoje, conectados com a graça. Então, tudo isso daí ganhou um sentido diferente para nós. E nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. Um ano, assim, muito difícil, né? Com pandemia, os trabalhos, né, reduziram e a gente trabalhou muito, né? E os lucros, essa questão diminuiu muito. Mas, assim, nós estamos muito felizes, né? Graças a Deus. E Deus tem surpreendido a cada dia. Então, isso que eu queria falar para vocês, né? Que por conta desse entendimento, a nossa vida mudou. Então, e isso aconteceu graças ao Evangelho da Graça, graças à nossa nova identidade, à nossa igreja Conectados com a Graça, que é uma bênção e é uma igreja que vai impactar essa cidade. Bem, conhecer, é nosso convidado para conhecer, para experimentar um pouquinho, para viver um pouco disso e ter sua vida transformada como a nossa foi também, e está sendo a cada dia. É isso aí, esperamos vocês.